E aí, pessoal da medicina, tudo bem? Sabe aquele tema que arrepia muita gente no meio do plantão, na UTI e que é o terror das provas de residência e do ENAMID? Pois é, gasometria arterial e distúrbios ácido-básicos. Mas ó, relaxa. A nossa análise de hoje é um guia dinâmico que vai transformar esse bicho de 7 cabeças numa investigação lógica, passo a passo, tipo um trabalho de detetive mesmo. É aquela ferramenta essencial tanto para manejar pacientes graves no SUS quanto para garantir seus pontos na prova. A gente vai seguir um roteiro bem direto e sem enrolação, começando pelos princípios da gasometria, depois como encontrar o culpado pelo distúrbio, o cálculo da compensação, o famosíssimo passo do anion gap e, para fechar a conta, as causas clínicas da acidose metabólica. Bora lá? Então, começando pela etapa 1, os princípios da gasometria. Vamos isolar a nossa cena do crime e garantir a base para qualquer leitura. Tudo sempre começa pela avaliação do pH sanguíneo. E olha, a janela de normalidade dele é super estreita, né? Fica ali apertada entre 7,35 e 7,45. A regra primária é clara. Bateu o olho, está menor que 7,35, o paciente está em acidemia. Passou de 7,45, é alcalemia. Simples assim. Esse é o nosso ponto de partida inegociável. Agora, pensa nessa regrinha matemática porque ela é brilhante para entender a fisiopatologia da coisa. O pH tem uma relação diretamente proporcional ao bicarbonato, o nosso HCO3. Ou seja, se a base cai, o pH cai junto. Por outro lado, a relação com o gás carbônico, o nosso CO2, é inversamente proporcional. Como o CO2 age como se fosse um ácido respiratório, bom, se ele acumula no sangue, o pH obrigatoriamente despenca. Faz sentido, né? E aí a gente entra na seção 2, encontrando o culpado. É a hora de apontar o dedo para o suspeito principal. Como o pH já definido lá atrás, a gente precisa saber quem bagunçou a cena, quem é o culpado. O nosso guia trata isso literalmente como uma investigação. O bicarbonato é o nosso indicador metabólico, a base. Então, para ele ser o culpado por uma acidemia, o nível dele tem que estar baixo, certo? Faltou base. Já o gás carbônico é o indicador respiratório. Se ele for o culpado por deixar o sangue ácido, o valor tem que estar alto, gerando uma acidose respiratória. É um jogo de lógica pura, sem mistério. Mas ó, para essa lógica funcionar, a gente precisa ter os valores de referência na ponta da língua. O bicarbonato normal vai de 22 a 26 miliequivalentes por litro, e o CO2, de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Gente, na boa, esses números têm que estar memorizados. É requisito absoluto para interpretar qualquer gasometria em qualquer cenário médico. Avançando para a seção 3, a resposta compensatória. Vamos checar o álibi usando as fórmulas. Achou o culpado primário? Beleza, mas agora é obrigatório checar se o outro sistema está tentando compensar a bagunça. Imagina um paciente com acidose metabólica. A gente precisa calcular qual deveria ser o nível do CO2 para dar conta dessa queda da base. A fórmula clássica de Winter dita que a PCO2 esperada é igual ao bicarbonato vezes 1,5 somado a 8. Tudo isso com uma margem de segurança de mais ou menos 2. As fontes também trazem a regrinha para quando a investigação aponta para a alcalose metabólica como distúrbio primário. Nesse cenário, a conta é ainda mais direta. A PCO2 esperada é simplesmente o valor do bicarbonato somado a 15, mantendo aquela mesma margem de mais ou menos 2. Sabe por que a gente faz essa conta toda? É justamente para confrontar o valor real do paciente com o valor calculado pela fórmula. Esse é o pulo do gato. Se a PCO2 real bater certinho com a esperada, show! É um distúrbio puramente metabólico, o corpo está compensando direitinho. Agora, se os valores não baterem, tem um cúmplice na jogada. Isso denuncia na hora um distúrbio misto que estava ali, oculto. E chegamos à seção 4, o passo do anion gap. É aqui que a gente descobre a arma do crime. Pessoal, presta bem atenção nisso. Sempre que a acidose metabólica for a culpada, tem uma etapa extra que separa quem só leu o exame de quem realmente domina o diagnóstico. É o cálculo obrigatório do anion gap, o famoso hiato aniônico. Ele revela qual foi a arma usada. A conta é pegar o sódio e subtrair a soma do cloreto com o bicarbonato. E o valor normal estrito varia entre 10 e 12. Fazer essa diferenciação organiza o raciocínio diagnóstico de um jeito fantástico. Pensa comigo. Deu um anion gap alto, acima de 12, é sinal de que tem ácidos novos, digamos clandestinos, invadindo a corrente sanguínea. Já se o anion gap deu normal, a acidez aumentou não por causa de um ácido novo,
mas porque o equilíbrio entre o cloro e o bicarbonato bagunçou. É a chamada acidose hiperclorêmica. Agora, pausa rápida para uma dica de ouro, daquelas que despencam nas provas médicas e no ENAME. A fonte destaca uma regra vital. Se no enunciado do caso clínico aparecer lá, dando sopa, o valor do cloreto, cara, não é por acaso. A banca está basicamente gritando para você calcular o NNEP. Fica muito ligado nisso para não perder questão de bobeira. Quinto e último passo: as causas de acidose metabólica. Quem são de fato os grandes suspeitos? Quando a gente acha um anion gap alto, a lista de culpados engloba condições bem pesadas, pacientes graves que a gente atende o tempo todo nas emergências do SUS. Estamos falando do ácido lático acumulado por sepse ou choque, das cetoacidoses como a diabética ou a insuficiência renal avançada, lá nos estágios 4 e 5, que começa a reter ácidos. Isso sem contar intoxicações severas e injúria celular intensa. Mas e se o anion gap for normal? Bom, aí o foco clínico muda completamente. A fisiopatologia passa a ser dividida basicamente em dois grandes mecanismos. Ou o problema está acontecendo por uma perda direta e excessiva de bicarbonato, ou o organismo está falhando em excretar o ácido, resultando numa retenção enorme de íons de hidrogênio. Entende a diferença de mecanismo? Vamos olhar para essa perda de base. Isso acontece o tempo todo nas enfermarias. A infusão excessiva daquele soro fisiológico a 0,9% é um clássico. Também entram na conta as perdas digestivas baixas, já que as fezes são muito ricas em bicarbonato. E não podemos esquecer o uso de medicamentos como a cetazolamida e os defeitos lá no túbulo proximal, as chamadas ATR tipo 2. Já no cenário onde o corpo não consegue excretar o ácido, retendo o hidrogênio, os suspeitos costumam ser os rins ou o sistema endócrino. A gente foca muito na ATR tipo 1, nas síndromes de hipoaldosteronismo, que aliás costumam vir com hipercalemia associada, e nos estágios mais iniciais de 1 a 3 da insuficiência renal crônica. E olha essa citação final do nosso material, é mais um detalhe de alto rendimento para consolidar na memória. Não importa o tipo, toda a acidose tubular renal é, por definição, uma causa de acidose metabólica hiperclorêmica, aquela com o anion gap normal. Não tem erro. E com isso a gente fecha a nossa investigação de hoje. Viu só como seguir esse fluxo rígido? Olhar o pH, achar o culpado, calcular a compensação e checar o anion gap. Como isso pega um amontoado de números assustadores e transforma num diagnóstico clínico elegante e rápido? A reflexão que fica é: como essa lógica direta vai transformar a sua velocidade de raciocínio na próxima gasometria ou na próxima questão de prova? Um excelente estudo para todo mundo e até a nossa próxima revisão.